Então, salve, salve, seja muito bem-vindo vocês todos à nossa nova live aqui do Links Retail Play, né? O Links Retail Play, você já sabe, né? Toda quarta-feira, 5 da tarde, você tem um encontro, a gente está trazendo toda quarta-feira grandes nomes do varejo, novos nomes do mercado, gente que está fazendo a diferença nesse mercado, tá? Então não perde não, esteja com a gente aqui, né, nessas lives a partir das 5 da tarde, toda quarta-feira. E ó, se você perder alguma live nossa, não se preocupa, tá? Também a gente está lançando tem uma trilha especial do Links Retail Play, também em podcast e também no YouTube da Links. Então não perde não, esteja com a gente. Nosso convidado hoje aqui, antes de dar um boa tarde, funcionando o áudio aí, Ronaldo? Deixa eu ver. Fala oi, vamos lá. Tá ligando aqui ainda, não está escutando ainda, não estamos escutando. Probleminhas técnicos acontecem, vai indo, vamos tentando, a gente vai esquentando os tamborins aqui. Eu sou Caio Camargo, diretor comercial da Links, é um prazer ter vocês aqui. Comigo aqui está Tatiana Izuki, tudo bem, Tati? Oi, tudo bem? E você, Caio? Tudo jóia, tudo jóia. E ó, pessoal, enquanto o pessoal está chegando aqui também, ainda, Ronaldo, né? O pessoal está chegando aqui para falar com a gente, né? É um prazer ter você aqui. O Ronaldo tem uma história incrível de crescimento, de empreendedorismo, de superação, e foi, assim, muito generoso em dividir essa história com a gente aqui hoje. Ronaldo, deixa eu ver, teu áudio tá bom agora, cara? Deixa eu ver, vamos lá. Não estamos escutando você ainda não, cara. Não. Ainda não. Vamos testar novamente aqui, vamos tentar mais uma tentativa. Faz parte. Para você acontece no ao vivo, aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, mas a gente segura numa boa aqui, não se preocupa, Ronaldo, tá tudo claro. Enquanto o pessoal está chegando aqui com a gente, como é que você fala com a gente nessa live? Tá? Vocês estão vendo aqui na direita aqui uma tela de chat, tá? E o Type Your Message aqui. Então, você colocar uma mensagem, ou envie sua mensagem se estiver em português para você, mas se você colocar a sua mensagem que estiver vendo a gente ao vivo, você consegue mandar perguntas para a gente estar podendo perguntar para o nosso convidado, tá? E lembrando, né, toda quarta-feira a gente está fazendo essa trilha, que é o Links Retail Play, que a gente traz nomes do varejo, e toda segunda-feira a gente tem feito o Links Beauty Play. O Beauty Play tem uma pegada diferente, a gente está trazendo empreendedores somente do mercado de saúde, estética, beleza, para um bate-papo mais focado para esse mercado. E aqui o nosso papo é varejo. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe dois. Ronaldo, como é que você está? Deixa eu ver. Não, sem áudio. Sem áudio ainda. Vamos testando. Enquanto isso... O pessoal está entrando. Boa tarde aí, Adriano, André, Cláudia, Danilo. Estamos com um probleminha radial. Como é que vai, minha amiga do Nordeste? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Danilo, André Braz, Adriano de Almeida, muito satisfação ter vocês aqui. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Não se preocupe. Está acontecendo um pequeno probleminha técnico. Acontece isso o tempo todo. Tecnologia tem dessas, né? Enquanto isso, a gente vai segurando a live aqui, não tem problema. Vamos lá, então, exatamente, André. Faz parte, acontece. Faz parte. Rapaz, tem vezes, Tati, que eu vou fazer live no Instagram, a minha câmera dá um bug, cara. Ele vai entrar e vai voltar de novo com a gente, tá? Sim. A câmera dá uma bugada, assim, fica travada na minha imagem, né? Eu queria saber do nosso pessoal que está aqui, fala para mim de onde vocês estão vindo, quais são as lojas que vocês são empresários e tudo mais. Fala um pouquinho, conta um pouquinho para a gente. Tá? E lembrando, né, Tati, a gente está chamando grandes nomes aqui, tem uma lista fantástica para vocês, tá? Semana que vem nós vamos ter o Júnior da Mercadótica, é um cara que almoça a gestão, né? Um cara super bacana nessa história. Confirmei também o Júnior Andrade da CTX, cara, o Júnior tem uma trajetória de empreendedorismo muito legal. É aquele cara que escalou, o negócio cresceu, ele quebrou, se arrebentou inteiro e está erguendo fantasticamente em empresa, vocês não podem perder. E a gente acabou de confirmar, já em julho, dia 7 de julho, né, o Sérgio Bocaiúva, cara, da Usaflex. Sérgio Bocaiúva, quem não conhece, é um Midas do varejo. Né? O que o cara toca vira ouro, né? Ele já foi da Mundo Verde, né? Foi da Mundo Verde, passou lá para o Luiza, pegou a Usaflex agora e tá voando baixo. Então não perde, Links Retail Play toda quarta-feira com a gente. Vamos lá, deixa eu ver meu amigo Ronaldo. Fala, oi! Tá ouvindo agora? Agora sim! Funcionou, rodou! Temos Ronaldo Cordão com a gente. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Desculpem aí Boa tarde, o contratempo, mas é como você disse, né? Esses probleminhas de tecnologia aí a gente acaba enfrentando. Mas eu estava tentando conectar aqui e a gente estava com uma dificuldade. E olha que eu estou na capital, hein? Estou aqui em São Paulo agora. Não, pois é. Não, mas eu acho que da tecnologia, a gente vai falar muita coisa de tecnologia, de digital, dessa vida de varejo novo e tal, mas acho que faz mais do que parte, né, cara? Esses contratempos,
Eu falei, eu tenho criança pequena em casa, né? Lá no começo da pandemia, a gente morreu de medo de aparecer a criança na tela. Então, hoje põe no colo, vamos conversar junto, acabou, né, cara? Então, assim, tecnologia tem dessas e o pessoal entende, está aqui com a gente, o pessoal chegando. Uma boa tarde para você. Ronaldo, boa tarde, vamos começar essa rodada para a gente não ter mais delongas, né? Eu até, nos anúncios que eu fiz dessa live, eu falei muito da história que tem sido publicada, né? Quando eu falo do Ronaldo, da Center Panos, né? Do empresário que, de alguma maneira, está vendo pano na rua e hoje tem um negócio de sucesso, mais de 35 milhões de faturamento no ano passado, né, tal. Mas eu queria que você contasse um pouco desse começo da tua jornada, do cara que trabalhava lá no banco, virou sócio e tal. Constrói para a gente um pouquinho dessa jornada da Center Panos. Como é que foi a tua jornada até aqui, cara? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? Espero estar podendo contribuir aí quando o Caio fez o convite. Fiquei lisonjeado. Hoje eu recebi até aí o link, né, de alguns amigos, um amigo muito querido, Juarez. Então, enfim, eu fiquei muito feliz aí, né, de poder estar falando para pessoas ilustres aí que tá nesse grupo, né? Fico acompanhando o grupo sempre tem muito conteúdo, né? E sempre tem muito aprendizado ali. A minha história ela é bem assim, interessante, porque um ex-executivo de banco, né, quando acredita no mercado diferente, né, fala que a gente começou eu falo nós porque, né, isso começou junto com a família. É a marca, né, cara? É o crescimento da marca. A marca nasce junto com o empresário, né, cara? Isso, com uma equipe também, sempre. Eu falo que eu tenho poucos méritos, mas um dos méritos é estar sempre alinhado com boas pessoas, né? Eu acho que formar equipe, né? Isso é fantástico. E trazer para perto aqui naquele momento, no mercado tão pouco navegável, né, que é esse mundo do artesanato, que é esse mundo do antigo armarinho, né, em que os nossos pais, avós, né, frequentavam, e que mudou num determinado momento, né, que hoje já não tem mais o mesmo perfil, mas as artes manuais, né, juntamente com o estímulo social, que é o que o artesanato provoca, né, nós percebemos que tinha muito potencial, né? E nós começamos a analisar e entender um pouco como funcionava isso e começamos a adaptar ao momento atual. Então, logo quando eu saí do banco, né, no primeiro momento eu montei uma indústria têxtil, né, na região ali metropolitana de Campinas, mais precisamente em Sumaré, né, que foi onde eu comecei a operação. Do ladinho de Campinas, né? Isso. O objetivo, no primeiro momento, era basicamente vender os produtos que a gente fabricava, que eram produtos da linha de limpeza, né, da sacaria, né, que hoje existe, como tudo em São Paulo tem uma rua específica, tem aqui na Rua Brescia. No primeiro momento eu distribuía esses produtos aqui na Rua Brescia, né, naquela região ali que tem muita coisa de utilidades, do lar, sacaria, pano de prato. E aí eu comecei a observar, como eu vim do varejo, né, eu vim de um banco que o varejo era muito forte, que é o Banco Bradesco, eu senti um pouquinho fora um pouco do ambiente que eu estava acostumado, que é a indústria, né? Eu falo que a indústria ela tem que ter um perfil, uma vocação diferenciada, né, de nós comerciantes, né? E acho que é muito mais difícil. Outro ritmo, né? A gente costuma brincar aqui no bastidor, que eu falo, cara, o varejo tem outro ritmo na indústria, não tem jeito, né, cara? É muito mais quente no varejo. Totalmente diferente, até porque a indústria, quando você tem que frear qualquer tipo de decisão, é muito mais difícil, né? E aí eu comecei a frear um caminhão pesado, literalmente falando, né, cara? Para você frear, você tem que pensar como é que você vai estar com o freio lá na frente, né, cara? Com certeza. E aí eu comecei a perceber que naquele momento eu estava numa indústria cujo perfil era muito familiar, e aí a gente tinha um pouquinho de dificuldade de implantar alguns conceitos, né, que eram essenciais, né, como automação. E aí eu resolvi, né, numa dissolução muito amigável, né, dissolver a sociedade e fui para o varejo. Então, na verdade, naquele momento onde a própria indústria que eu estava gerindo ali, cuidando do financeiro, não tinha condições de comprar minhas cotas, de me pagar, foi me pagando com o produto. Automaticamente eu peguei esses produtos, montei uma loja para atender esse pessoal. Eu já tinha esse movimento, que eu sabia que o pessoal da região de Campinas ia comprar lá na Bresser, né, para vender pano, vender sacaria nos semáforos, né, coisa que a gente vê muito comum aqui na nossa região. E aí eu resolvi montar uma loja focada exatamente nisso, né, na linha de sacaria de pano de prato, que era para atender tanto o atacado como o varejo. E continuei recebendo os produtos da empresa e continuava fazendo aquele movimento de levar e atender alguns clientes que eu tinha ali naquela região da Brescia e do Brás ali de São Paulo. Bom, a coisa foi acontecendo de forma natural. Enquanto eu ia levar o pano nos lojistas, eu ficava observando o movimento de lojas
parecidas como essa que eu atendo hoje, né, que eu tenho hoje, que eram as lojas de armarinho, onde recebiam esses produtos da sacaria para poder vender no varejo. E eu comecei a perceber um movimento, né, fora do normal, coisas que você não via muito no vestuário e nem nas lojas de sapatos, e eu percebi que dava para melhorar aquele negócio. E tinha uma questão muito interessante, quando eu voltava... Deixa assim, eu gosto quando às vezes vocês costumam contar a história de um jeito mais rápido, e às vezes vocês deixam passar coisas importantes. Eu não sei o tempo, você vai me policiando aí. Não. Que nuance que você percebeu exatamente nesse ponto, né? Pô, de repente tem uma coisa que o mercado estava entregando e aí eu tive um insight que tinha alguma coisa diferente a ser construída aqui, que poderia ser. O que você percebeu nessa rodada ali, nessa visão? Principalmente porque era muito comum, né, nessas lojas, o artesanato ele é muito amplo, muito sazonal e muito democrático, né? Ele atende todas as classes sociais. Então, naquele momento, era muito comum, né, e é o que eu mais via, e aqui na capital, né, em São Paulo, lojas que eram especializadas. Então, a loja que ela tinha, ela vendia madeira, mas não vendia o tecido, vendia a agulha, mas não vendia a linha. Então, essa diversidade nos pontos era muito comum. E eu percebia que naquela região o pessoal saía, depois eu fui perceber que isso acontecia no interior, em outras cidades também, que o pessoal tinha que sair para fazer o artesanato que estava sendo disseminado naquele momento, a pessoa tinha que sair de uma loja para comprar um produto que faltava na outra, né? Porque ele não encontrava o tecido, a madeira ou a tinta, tudo no mesmo lugar. Então, quando eu voltava, né, para o interior, precisamente lá para a região de Campinas, e a minha irmã, que estava cuidando lá do varejo, ela confirmava aquilo que eu já estava percebendo aqui em São Paulo. Olha, o pessoal está procurando, né, não é só pano, porque no primeiro momento a loja só tinha pano. O pessoal está procurando tinta, então nós temos que pôr tinta. No dia seguinte está procurando pincel, está procurando linha, porque o tecido... Ele 2014, é isso? Não, 14? Não, isso nós estamos falando de 2004. 2004, né? Olha só, 2004 você já está falando, já estava vendo um negócio que a gente fala muito, né? Que é esse negócio da complementariedade da solução, né? Então você via que o cara já estava, eu estou vendendo produto, falando, mas cara, tem gente buscando mais coisa do que só aquilo que você está vendendo, né? Precisa complementariar, precisa ter complemento disso aqui tudo, né, cara? Criar o tal do ecossistema, que hoje está bonito falar isso, né? O que mais ou menos é um movimento que eu percebi que estava acontecendo naquele momento no supermercado de alimento, né? Que viraram hoje os hipermercados, né? Que até você tem até de linha automobilística dentro de um hipermercado, vestuário, e tem... Sim, isso aí. Tudo, né? É o que se tornava varejo. Então, eu tentei pegar um pouco do gancho desse segmento que era de alimentação e tentei colocar tudo num único lugar. Naquele momento, para você ter uma ideia, precisamente essa primeira loja em Sumaré, que era de 80 metros quadrados, ela não tinha nem nome, né? Era basicamente ali para atender e vender sacaria. Só que quando eu voltava da região de São Paulo, da 25 do Brás, eu tinha essa questão que a minha irmã dizia, que era o seguinte, o pessoal está procurando esses outros produtos. E aí eu observava uma ponta e outra, falei, poxa, tudo a ver, vamos começar a ampliar esse negócio e dar uma conotação um pouco diferenciada, porque me parece que com fila no caixa toda hora, né, e basicamente a Tayane vai entender, é para o público feminino, né, que a gente está procurando, né, a gente começou a perceber que tinha total sentido, né, em melhorar esse tipo de operação. E aí a gente tinha uma outra questão também que eu percebia dentro dessas lojas lá naquela região, e outras também, que o pessoal tinha uma demanda por cursos, né? As pessoas queriam aprender a fazer alguma técnica de artesanato, né? Porque o artesanato ele é fantástico, né? São técnicas que você aprende e isso faz muito bem para o ego, né? E para a vaidade da pessoa, no caso público feminino, e ela consegue sair... Né? Tem sempre técnica nova, coisa nova, momento novo do artesanato, né? Ele vai mudando, né? Sim, e aí a gente começou também a trabalhar essa questão do curso dentro daquela loja que já não era mais de 80, o vizinho foi saindo e a gente foi pegando salões ao lado ali e foi ampliando. Essa loja, para vocês terem uma ideia, tem 500 metros quadrados. Olha, que bacana. E fomos aí configurando, colocando produto, e era legal, eu já fazia uma questão também muito interessante, intuitivamente naquele momento, porque eu vinha carregado para São Paulo e voltava vazio. Eu e meu pai com uma Fiorino. E a gente podia ter a possibilidade de trazer alguns produtos, de testar alguns produtos da 25, antes de se submeter ao pedido mínimo. Fazia mais aí uma logística reversa, né, que fala, né, ia cheio e voltava vazio. Que é basicamente o que se faz hoje, né, essas grandes empresas de logística.
E isso foi acontecer naturalmente. No segundo ano, a gente já estava montando a segunda operação na cidade de Hortolândia, que é na região ali metropolitana, uma cidade jovem, mas com uma população. Sim. Né? No ano seguinte, e tudo colocando pessoas da família, né? Esposa, irmã, né? Pai, trabalhando. E na sequência a gente montou na cidade de Campinas, numa rua onde eu já tinha 11 concorrentes, né? E a gente foi começando. E nesse momento a gente já tinha uma marca, né? Já tinha um nome. E a gente colocou Center Panos, porque... Você ia na Center Panos lá de Sumaré, a Center Panos de Hortolândia, a Center, né? Começa o burburinho, né, cara? Porque o objetivo... Chegamos, né, aquela conversa. O objetivo, Caio, né, era que quando você sai de uma grande corporação, né, de uma grande empresa como o banco, é ter uma rede de lojas, né? Eu já só não sabia qual era o rumo que isso ia tomar. E aí a gente colocou Center Panos, e aí como a gente reunia tudo num único local, todos os produtos voltados para a prática do artesanato, a gente intitulou Center Panos o supermercado do artesanato, né? Organizamos tudo isso em departamentos, né? Tiramos um pouco aquele balcão, onde a pessoa ficava atrás do balcão, transformamos numa loja de autosserviço, né? Organizamos essa questão do curso, criamos um espaço voltado exatamente para os cursos, onde ninguém cobrava, a gente começou a cobrar, mas com qualidade, né? Que virou um outro produto dentro do negócio. E eu lembro que tinha muito nessa época, assim, você via muito home center, o pessoal, né? Tentando fazer alguma coisa, né? A bricolagem nessa época estava tentando, né? Alguns players batendo pesado nessa história. Você acabava tendo que ter competidor de outros mercados também nessa história do curso, da profissionalização, né? Exatamente. E foi muito interessante, porque depois a coisa foi acontecendo natural, nós demos uma inovada nesse segmento, né? Transformamos, como eu disse, numa loja de autosserviço, né? Sempre prezando pelo bom atendimento, criamos um cartão ali de fidelidade, e foi natural aonde as pessoas, né, os próprios clientes começaram a querer. Nós já estávamos com 4, chegamos a 5 lojas próprias, né? Foi Sumaré, Hortolândia, Campinas e Sorocaba e Piracicaba. Essas lojas elas já eram próprias, mas aí a gente já começou a perceber que o negócio, quando você colocava gerente, já não tinha a mesma performance e o mesmo desempenho, né, que não é um bico do patrão no balcão, né, cara? Como diz o ditado, um bico do patrão no balcão, né? E nós tínhamos também isso também começou a sinalizar, porque foi tudo um movimento muito natural, né, de sinalização mesmo do mercado, onde os próprios clientes gostavam do negócio e queriam ter um negócio parecido com aquele, né? Na maioria deles. Bacana. No caso, era até a minha próxima pergunta, né? Em qual momento você percebeu que era hora de expandir a Center Panos, Ronaldo? Foi pela procura, o pessoal perguntando, se interessando, foi isso? A vontade de expandir, ela sempre foi desde o início, como eu disse, né? Quando eu saí do banco, eu tive uma rede de lojas, mas o aprendizado e a decisão de que o modelo seria replicado através do modelo de franchise foi só em 2014, quando eu percebi que eu não teria a mesma performance e esse negócio, pelas peculiaridades dele, né, pela atenção que você tinha que tomar com o cliente, talvez não funcionaria, né, da mesma forma como loja própria, onde você colocaria gerentes, né, para cuidar do negócio. E aí, em 2014, eu resolvi fazer um estudo de franqueabilidade do negócio, né, e a gente já tinha aí uma carteira de clientes que já tinha interesse em montar lojas. E pra você ter que legal! No primeiro ano, a gente já startou o projeto com 5 lojas, né, montamos lojas, e aí fomos caminhando passo a passo, de uma forma bem orgânica, tendo um crescimento de dentro para fora, né? Até então, até 2017, nós não tínhamos feito, 2018 precisamente, não tínhamos feito nenhuma feira, né? E crescendo de forma, né, com pessoas do meu network, né, com clientes, e fomos crescendo, e principalmente crescendo, montando loja naquela região de Campinas, né? Tivemos a primeira operação em 2016 aqui na capital, né, na zona norte de São Paulo, e aí, sim, aí aqui em São Paulo a gente começou a replicar também o modelo de negócio através de franquia. E é mais ou menos assim, a história é essa, né? 2019 nós chegamos aí a 42 lojas, né, e aí nós começamos chegamos à seguinte, eu particularmente cheguei à seguinte conclusão, né, porque até então eu estava sozinho, que o negócio, o que tinha me levado até aquele determinado momento não seria aquilo que me levaria a Center Panos a crescer e almejar esse projeto que a gente tem hoje, aí, que é de 300 lojas em 3 anos, né? Tínhamos que criar uma distribuidora, né? Um CD, onde a gente poderia, inclusive, fomentar e facilitar a vida das franquias e vender produtos para eles,
boa parte do que a gente já comprava estava na mão de distribuidor. E aí, em 2019, final de 2019, início de 2020, né, eu acabei trazendo 2 profissionais de mercado, né, e estamos aí organizando a empresa, fizemos a aquisição de uma distribuidora que já era um dos meus clientes, e estamos aí agora nos preparando para esse objetivo aí, que é de expansão e até de internacionalização, de repente, da marca. Legal, bacana. Então, hoje nós temos, só para vocês entenderem o negócio, para quem o negócio ele tem um aspecto social muito forte, né? Um apelo social muito forte. Na maioria das vezes, as pessoas que frequentam as nossas lojas, elas vão comprar matéria-prima para gerar renda, né? Comprar um novelo de barbante e transformar num tapete. Isso faz com que muitas famílias se vivam, né? Ou complementem a renda através do artesanato. E hoje, principalmente numa loja, nós estamos aqui hoje na Zona Sul de São Paulo, aqui na Praça da Árvore, né? Lojas com um perfil onde tem 3 ateliês e as pessoas que frequentam, elas vêm para fazer terapia ocupacional, né? Ter estímulo social através das artes manuais. Então, aí já não é mais o público da geração de renda, é o público que quer fazer artes manuais. Aí tem algumas coisas que eu queria abrir e assim, ir mais profundo. Até vou usar um gancho no que você falou da questão da renda. Uma pergunta que trouxe aqui o Odair, né? O Odair Matos, aqui, nosso amigo, né? Com toda essa questão de pandemia, eu tinha preparado uma pergunta parecida com isso, mas eu vou usar dele aqui, né? Com o advento da pandemia, né? Você sente que essa procura para esse tipo de serviço de ocupação de mente e corpo, né? Como forma de renda, como é que houve uma evolução dessa conversa, né? Eu ia te perguntar até, né, como é que você vê, né, exatamente essa história, né? O artesanato acaba sendo hoje a renda principal para alguns, né? Alguém que tinha que fazer isso meio no bico, no paralelo, para muita gente é o ofício principal, né? E para muitas pessoas, por conta do desemprego, acabou se tornando a fonte de renda principal, né, cara? Como é que você vê esse mercado? Então, e agora em 2020, né, quando nós estávamos já prontos para decolar aí, com projeto, planejamento estratégico desenhado, e aí veio a questão da pandemia. No primeiro momento, quando veio esse momento aí da pandemia, a gente ficou meio sem chão, né, e não sabíamos o que poderia acontecer, até porque nós não estávamos totalmente focados ainda no digital, né, no mundo digital, a gente não estava preparado. Acho que muitos empresários não estavam, mas nós tivemos aí né, contamos com a sinergia total do produto para aquele momento, né? Para vocês terem uma ideia, quando saiu nos órgãos públicos, né, a máscara de tecido era benéfica naquele momento, né? Pelo menos para prevenção do vírus, né, do coronavírus. A primeira recomendação foi a máscara de tecido. A primeira recomendação, a gente fez uma reunião com a equipe. E a gente só tinha que decidir como é que nós iríamos fazer, né, para poder fazer esse produto chegar no consumidor final. Porque a indústria têxtil precisaria de nós, né? Os distribuidores precisariam de nós para poder fazer chegar isso no varejo. Então, aí nós colocamos carros da empresa, se organizamos junto com os franqueados e para poder fazer isso, fazer delivery, fazer venda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, usar todas essas ferramentas do mundo digital para poder fazer chegar. Drive-thru também foi uma das questões, porque nós tínhamos filas de pessoas, né? Um dos principais produtos nossos, né, não é à toa que chama-se Center Panos, é o tecido de algodão, que era o que se recomendava naquele momento. Então nós tivemos um boom aí, né, tanto da indústria, dos distribuidores, do setor têxtil, para poder fazer a confecção de máscara. Então era muito comum, né, o ticket médio subiu muito, porque as mulheres elas não iam comprar 1 metro de tecido como era usualmente, elas compravam 10, 15, porque além de tudo elas faziam máscara para a família e às vezes, muitas vezes, para fazer doação, para vender, virou a renda nesse momento de muita gente. Passado um pouco... Até varejista de moda, né, cara? O cara fabricava camiseta e falou, cara, vamos fabricar máscara, né, cara? Muita gente foi para esse mercado no final das contas, né? Sim. E aí, passado, né, junto com isso, veio a questão das pessoas estarem em casa e precisarem se ocupar. E o artesanato também caiu como uma luva nesse momento, né? Então, o tricô e o crochê, que é uma coisa aí centenária, né, que os nossos avós faziam, ele se tornou mais forte ainda. Mas, cara, tem uns caras tipo o Rodrigo Hilbert que faz tornar cool o negócio de... Cara, legal. Nós tivemos aí, se organizamos, apoiamos os franqueados, fizemos
força aí da parceria que a gente tinha junto aos fornecedores. Então, pra você ter uma ideia, se comparado com 2019, sem pandemia, 2020, nós quase que dobramos o faturamento das lojas, e isso sem estar preparado ainda para o mundo digital, porque também nós tínhamos um e-commerce, mas também naquele momento não achávamos justo, né, usar uma ferramenta onde os nossos franqueados não poderiam usufruir da mesma forma. Então, foi uma união mesmo, e o momento foi muito, muito favorável. Claro que a gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas nos ensinou muito e mostrou a força, né, que o artesanato tem nessa questão aí social. Nós até intitulamos nesse momento que a Center Panos era uma franquia à prova de crise, né? Porque se passou por essa, com certeza a gente está preparado aí para, tomara que não haja mais, mas a gente sabe que a economia tem ciclos, né? Ciclos. Sim. E nós não estamos inerentes aí a crises, mas esse mercado do artesanato nesse momento foi muito favorável para nós. Mas o bacana da tua fala aqui, Ronaldo, é exatamente isso, né? O fazer é 1000 vezes melhor do que o só pensar, né, cara? Eu costumo brincar que inovação é fazer fora da caixa, não pensar fora da caixa. Você ficar só pensando, fica no campo da ideia. O que se aprendeu na pandemia, é exatamente como você falou, né? Puxa, qual é a decisão rápida que a gente tem? O momento é esse, o time é esse, vamos falar com os franqueados, botar o carro na rua e fazer acontecer, né? Eu acho que todos aqueles que fizeram ações ou promoveram ações foram mais felizes do que aqueles que, de fato, ficaram esperando reação no mercado, certo? E o fato também, né, cara, de nós não estarmos em shoppings, que foi os mais afetados, né, naquele momento, sim, também ajudou bastante, né? Basicamente, todas as nossas lojas, com exceção do Rio, são lojas de rua, né? E isso favoreceu porque você tinha, né, aí uma possibilidade um pouco, porque não tem jeito, né? Na rua ainda alguns serviços essenciais funcionavam, né? E a gente também acabou se favorecendo com isso. Então, a pandemia veio a mostrar para nós e para toda a cadeia, tá, de suprimento, né? Tanto a indústria como o distribuidor e nós no varejo, o quão importante né? E como tem força social essa questão do artesanato. Apesar de ele ter sido, né? A gente ouve, e hoje para vender franquia a gente tem às vezes uma certa dificuldade, né, até próprio dentro da BF, né, em explicar um pouco o que é esse negócio. Hoje nós somos a única franquia de artesanato do país, né, porque se confunde muito, né, com o artesanato regional, mas isso veio mostrar, né, que o artesanato e as artes manuais, apesar de ter sido o artesanato, o modo de produção artesanal ter sido erradicado lá atrás, né, no início, nos primórdios aí da evolução econômica, né, ainda, principalmente em países, né, como o nosso, que, né, não são totalmente industrializados, mas isso é uma coisa mundial, porque lá fora eles usam o artesanato, né, como fonte de terapia ocupacional. Hoje a distribuidora que nós adquirimos tem uma operação, já tinha uma operação na Europa, né, Portugal, e faz toda a Europa lá com a venda de tecido, e a gente percebe que esse movimento é mundial, tem feiras em Houston, feiras em toda a parte do mundo, com conotações diferentes, né, seja como fonte de terapia ocupacional, como eu mencionei, mas ele é uma área muito forte, né, que a gente percebeu aí, principalmente agora com essa questão da pandemia. Se a gente pegar, a Tati quer fazer uma pergunta também aqui na história também, mas eu só ia falar, se a gente pegar, só para fazer um gancho do que você falou, para não perder, turismo, por exemplo, um país que tem um turismo tão forte, obviamente, no momento de pandemia, mudou todo o drive dessa história, mas o Brasil ele tem uma característica de ter uma questão de turismo muito forte, né? Então, o mercado de turismo muito forte. Boa parte do turismo está apoiado no artesanato, né, cara? Boa parte dá o seu apoio nisso. Ô, Tati, você queria fazer uma pergunta para os ateliês, né? Isso, ele falou, na verdade. Tem que você estar preparado. Verdade. Na verdade, eu tenho uma loja aqui perto de casa até, e eu fui um dia lá e eu vi que tinha a sala, né? Aí eu queria entender como é que funciona, são cursos, né? Tem, assim, algum cronograma, ou então, é só esse curso que você dá? Explica pra gente um pouquinho, Ronaldo, como é que funciona, até para o pessoal que está assistindo também conhecer, né, e saber quais os cursos que vocês possuem hoje. Hoje, como eu disse para vocês, né, como nós temos loja em várias regiões, né, e onde atende uma diversidade muito grande de públicos, de classes sociais, sim, nós temos cursos voltados para todas as áreas, para todas as classes. E como eu disse, o artesanato é algo muito democrático, né? Ele permite isso, né?
E também ele é muito sazonal, né? Nós estamos passando agora por um momento, nesse período do ano, né, de estação de inverno, onde o tricô ele é muito difundido e praticamente todas as lojas, né, têm aulas de tricô e crochê, né? Para que a pessoa o que mais se procura hoje é tricô. Né? O que mais se procura hoje é tricô. Hoje assim, o tricô e o patchwork, que é uma questão, é uma mistura, inclusive é uma técnica americana, onde se trabalha o tecido, né? Onde você faz desde a decoração de um parto de um bebê, como a decoração de uma casa, enfim, você consegue fazer com retalhos de tecido, com pedaços de tecido, né? Você consegue fazer bolsas, você consegue fazer várias peças aí. Então, hoje nós ministramos cursos de patchwork, nós ministramos cursos de tricô e crochê, de amigurumi, que é uma técnica de crochê que tem uma história alguns muito... aqui, eu tenho criança em casa, tem alguns amigurumis perdidos, cachorrinhos, bichinhos, zebrinhas, tem alguns aqui perdidos. Isso. As técnicas em MDF, né, em pintar madeira, onde dá para você fazer um porta-controle, enfim, são uma série de coisas. Então, todas as lojas são organizadas, tem cronograma de curso, né, tem professores qualificados, treinados nos fabricantes, né. Os cursos hoje é um subproduto nosso, quer dizer, eles são cobrados, né, mas a gente procura oferecer isso com qualidade. Sempre temos workshops promovidos pelos fabricantes dentro das lojas, né, onde você tem, às vezes, um lançamento de um produto, e é importante a gente gerar demanda para esses produtos, pegar uma determinada estampa de tecido e mostrar o que se faz com aquilo, né, isso é muito importante, e a partir dali você tem aí uma demanda exponencial aí por parte do mercado de artesanato. Então, existe toda uma organização, hoje a gente tem uma coordenadora que ensina, né, todas as lojas a trabalharem e administrarem o seu ateliê, inclusive com manual, né? Hoje a gente criou o manual de tudo, inclusive para trabalhar os cursos. Ajudamos no recrutamento, no treinamento e na seleção desses professores, né? Para que eles tenham realmente uma conduta aí adequada, né? Para poder ter uma didática, né? Para poder, além de saber ensinar também os alunos que frequentam a loja. Sim, e aí todos os dias, né? Tem esses treinamentos. Não todos, né? Todos os dias tem cursos em horários, normalmente os cursos têm duração de 2 horas, né? E tem lojas que tem curso até à noite, para você ter uma ideia, né? O ateliê funciona à noite para poder trazer, de repente, alguém que não possa estar fazendo durante o dia. Muito legal. Você percebe que, por exemplo, assim, quando é que curso vira negócio, né? Você falou até que costumam cobrar para oferecer um curso de maior qualidade, né? Mas você percebe, por exemplo, assim, que esse consumidor que acaba fazendo um curso com vocês, ele acaba consumindo mais com vocês? Vocês percebem essa movimentação? Ou seja, ele vira um drive de novos negócios para vocês no final do dia? Com certeza. No início, no primeiro momento, inclusive, e essa era a ideia, inclusive, dos nossos concorrentes no passado, era fazer com que o curso fosse apenas um mecanismo, né, para que a pessoa comprasse o produto na loja. Muitos nem cobravam o curso. Só que aqui a receita de bolo para você sair comprando na loja para você fazer esse cursinho, né? Ou fazer em casa. Né? E isso tinha uma certa obrigatoriedade que a gente percebia e escutava que não era muito bem aceito pelos clientes. Nós resolvemos segmentar e transformar isso num produto, né? Transformar isso num serviço, vender esse serviço. Claro, consequentemente, com o mix que nós desenvolvemos dentro das lojas, né? E com o poder de opinião que aquele professor tem, isso acontece naturalmente, sem nenhum tipo de forçar a barra para que ele compre na loja, porque ele, claro, normalmente os cursos ficam num piso superior das lojas, automaticamente ele faz a compra, frequenta o curso e ele vem, até por um programa de fidelização que a gente desenvolve dentro das lojas hoje. Bacana, bacana. Deixa eu te perguntar, na verdade, assim, olhando para o Ronaldo empreendedor, né? Qual a dica, o conselho que você dá aí para quem está começando a empreender agora? Isso é difícil. Pergunta de $1 milhão. Eu gosto muito da máxima de que, às vezes, o que serve para né? Eu gosto muito de livro de autoajuda, eu acho isso muito legal, eu acho que, né, sempre contribui muito, né, experiência, né? Eu falo que o banco, para mim, foi uma escola, eu aprendi muito com o erro eu acho que você não aprende só com o acerto, você aprende com os erros também, né? Então, o banco foi sempre uma escola. Se eu fosse falar para você uma única palavra hoje que resumiria, que eu acho que todo empreendedor, empresário tem que ter, eu colocaria a palavra persistência, né? Porque num negócio como esse hoje, que a gente está desenvolvendo, e a gente está muito otimista, tem pessoas muito
são muito inteligentes, que acreditaram nesse negócio, né, que estão aí conosco aqui hoje na Center Panos, né, é a persistência, porque desde quando eu saí do banco foram momentos de muita renúncia, né, pessoais, né, e muitas negativas, né, que a gente acaba ouvindo, mas o fato de acreditar no negócio e persistir foi fundamental para que a gente chegasse até aqui hoje. Eu acho que eu resumiria nisso. Então, eu vou fazer uma pergunta contrária. Já que você já falou persistência, eu vou te dar vou pegar você no contrapé, cara. E se a persistência é uma coisa tão benéfica nessa história, quando é que o cara tem que abrir mão, né, da persistência ou desistir de uma ideia? Quando é que a gente fala assim, olha, eu acho que eu estou no caminho errado? Boa pergunta. Eu acho que principalmente quando você vai para questões aí de gestão, né, de uma parte da empresa que é de suma importância, que é o financeiro, né? E até a capacidade que você tem até de suportar isso, né? É como eu disse para você, né? De suportar muitos erros, né? O André tá brincando aqui com a gente, quando dá prejuízo, cara. Exatamente. Quando dá prejuízo e você vê que realmente aquilo é algo que é irreversível, né? Então eu acho que essa questão aí ela tem que ser muito levada em consideração, porque principalmente no banco, eu vi muitas empresas elas crescerem pelo comercial, mas ruir pela má gestão, né? Pelo financeiro. Então eu acho que esse termômetro aí ele tem que ser sempre observado, né? E se você perceber que não tem remédio, às vezes é melhor dar 2 passinhos para trás aí e começar de novo, né? Escutar o consumidor, por exemplo, nessas horas, também é um bom caminho para moldar um pouco estou no caminho certo, estou no caminho errado, como é que você vê essa questão? Como é que vocês têm feito para dialogar com o seu consumidor atrás do que ele está buscando, o que ele tem feito? Qual canal que você tem feito hoje de conversa? Isso eu acho que foi o que norteou a Center Panos desde o início, né? Ouvir o consumidor, tentar, eu acho que é um termômetro fantástico para o mercado. Eu falo que depois de Deus, o mercado é a coisa mais justa que tem, né? Ele acaba regulando as imperfeições. Então, eu acho que ouvir o consumidor, se colocar no lugar do consumidor, né? Usar empatia e enfim, eu acho que isso aí é fantástico para que você saiba se o seu negócio está no caminho certo. Porque quando você tem muitas devolutivas que não são favoráveis, né? Eu acho que você também tem algo sinalizando aí que você tem que mudar o rumo, né? Eu tenho também uma questão que eu acho que às vezes o negócio, quando ele tem essas questões que são favoráveis, né? Uma possibilidade financeira de dar resultado, de dar lucro, né? E um consumidor sinalizando para você qual o caminho, em algum momento da empresa, foi o que nós fizemos no início de 2020, 2019, né? Você pode não fazer uma revolução na sua empresa, né? Mas como meu amigo Juarez Leão diz, né? Fazer uma evolução, né? Aí você pode fazer uma evolução e seguir aí com muito mais subsídio. Mas é pequeno ajuste, né, cara? Não é o tal do... Eu odeio esse termo, o tal do disruptivo, né, cara? Não precisa ser buscar o disruptivo a todo mundo. Pequenos ajustes, o arroz com feijão bem temperadinho, funciona que é uma beleza, né, cara? Com certeza. Eu acho que em muitos momentos, se eu tivesse adotado algum caminho aí que fosse um pouquinho mais para a vaidade, né, do caso do empresário, que era eu naquele momento, de repente desviado algum recurso até mais para poder ter mais visibilidade e não estruturada a operação, talvez a gente não estaria aqui hoje. Então, é uma questão muito difícil, por isso que eu falei para a Tayane, né, que é a pergunta muito difícil de responder, mas são várias questões aí que eu acho que estão meio que... tem um fator aí que eu acho que, não sei se a palavra é intuição, né? Mas que vão te guiando aí e que fizeram que muitos empresários aí foram muito bem sucedidos nos seus negócios. Né? Sim. Deixa eu te... Ronaldo, nesse longo, né? Sua longa caminhada aí de 18 anos, né? No mercado, quais foram assim os principais desafios, né? Que você teve aí como obstáculo, né? Que se você pudesse citar algum, né? Algum que foi mais marcante para você? Um grande aprendizado. Quando eu abri mão, né, de ter loja própria, né, eu acho que quando eu tive a possibilidade e a oportunidade de transformar esse negócio, que é um negócio que tem um apelo social muito forte em franquia, por não ter meio de marketing, né, por não ter uma referência já
de concorrência, né, foi muito difícil. Né? Foi muito difícil porque a gente se deparou com um mercado muito amador, né? Um varejo muito amador. Você pode falar, mas é bom, porque você não tem concorrente, então em terra de cego, quem tem olho só é rei, né? Isso mas não puxa régua, né, cara? Deixa fragilizado do outro lado, né? Isso tem um fator favorável, mas é uma questão assim, você não tem referência. Aí você começa a desbravar, né? Você começa a desbravar um mercado que praticamente não tinha ninguém. Então, esse momento onde eu estava consolidado como dono de loja própria e abri mão e me tornei um franqueador, isso foi um momento que assustou bastante, né? E a gente aprendeu que franquia era totalmente diferente do que imaginávamos antes, né? Que é um modelo de negócio muito promissor, mas de muita renúncia, de muita dedicação, de muito investimento, onde quando você pensa que você já fez o que tinha que ser feito, está totalmente errado e a coisa começa tudo de novo são vários degraus. Você tem aí uns números que são bem desafiadores, né? Que quando você pensa, você ter 30 lojas, 30, 40 franquias, né? É um dos momentos mais difíceis, né? Porque você não é mais uma franquia pequena, mas você também não é grande, e aí você precisa se estruturar para pular esse muro, né? Porque é um muro muito difícil. E eu acho que assim o mérito aí meu e da equipe, né, foi de perceber que a gente precisava, como eu disse no início, né, de ferramenta, de recurso, de capital humano que nos levasse, né, para um patamar diferente, que aquilo que tinha nos servido até então já não era mais suficiente. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil. Deixa eu perguntar para você, já que você entrou no tópico da franquia aqui, qual o perfil, né, de um franqueado, né, que a Center Panos está buscando? Qual é o perfil ideal? O que tem levado as pessoas a buscarem a franquia da Center Panos hoje? Bom, principalmente, eu acho que para toda franquia, né, eu acho que tem que ter uma afinidade com o negócio, né? Hoje, basicamente, os nossos franqueados, na maioria deles, são mulheres, né, que têm uma paixão pelo negócio artesanato, né? Que basicamente inclusive nós temos franqueados que são executivas de empresas que deixaram a empresa num determinado momento para poder, né, também, eu falo que a mulher ela tem uma carga muito pesada em cima dela, né? Ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa empresária, ela tem que ser boa esposa. E cuidar da gente ainda às vezes, né, cara? Tem um monte de coisa. Então isso pesa bastante e a gente percebeu, né? E a gente percebeu que isso daí era um negócio fantástico. Então, quer dizer, essa sinergia com esse consumidor que queria ter uma loja de artesanato e aí na outra ponta um varejo enorme aí para poder atender, né, vendendo matéria-prima, fazia todo sentido, né? Entendi. Deixa eu te perguntar, Ronaldo, a questão dos franqueados hoje, como que vocês fazem a comunicação? Como que é feito as novidades? Vocês têm alguma plataforma interna para se comunicar com eles? Como que é feito isso? Fazem um evento? Quando nós estávamos, eu também esqueci só para pegar um gancho e finalizar a resposta que eu acho que faltou, e claro também, né? Tem de ter a afinidade com o negócio, tem que ter o valor para investimento, né? E também ter um perfil também que é de poder, não é que nós sabemos mais do que quem vai entrar no negócio, mas a gente já errou bastante, já criou processo e de cumprir regras, né? Então eu acho que ter afinidade ao negócio, ter o valor para investimento e ter essa disciplina para cumprir regras é um fator essencial aí que eu acho que a gente colocaria para ser um franqueado hoje da Center Panos. Tá? Vou deixar você responder a Tati, depois eu quero fazer um gancho exatamente com o que você falou. Vou deixar você responder a Tati primeira questão aqui. Tati, por favor, me perdi um pouquinho, dá para você retomar, fazer a pergunta, que eu lembrei dessa resposta. Não, imagina. É mais para entender como que é feito essa comunicação aí com os seus franqueados, né? Se vocês fazem um evento online a cada 15 dias, como que é essa comunicação entre vocês? Nós tivemos, quando nós tínhamos 22 lojas, eu acho que 22 lojas, nós fizemos uma convenção, né? Até então, a gente se comunicava, né, remotamente. Taticamente, assim, né? No dia a dia. E fizemos uma convenção. Quando a gente estávamos nos preparando agora em 2020 para fazer uma convenção com um maior número de lojas, mais organizado, para difundir, inclusive, a aquisição da distribuidora dos franqueados, veio a pandemia. E de lá para cá, da pandemia para cá, a gente usa
uma intranet, né, um social media que a gente criou internamente para se comunicar, né, onde eles podem usufruir, ter informações, inclusive, da verba de marketing, que tem que ser compartilhada e prestado conta para todos os franqueados, né, e live, né, enfim, a gente tornou isso que nós estamos fazendo aqui hoje entre nós, muito usual, né, principalmente aí depois da pandemia. Isso basicamente é o que a gente faz. Legal, bacana. Obrigada, Ronaldo. Eu ia falar que ia complementar, né? Exatamente, eu vi no teu modelo, eu queria entender um pouquinho dos teus modelos de franquia, né? E eu sei que tem muito da parte do bandeirar, que a gente usa, né? O termo, né? De você bandeirar pequenos lojistas com os center planos, né? Se eu entendi direito, aí você me esclarece isso, né? Então, quer dizer, qual que é as vantagens, né? Para um cara que tem um comércio de bairro, que tem um comércio numa cidade pequena, né? Virar center plano. Você falou um pouco desse capital intelectual, né? Eu queria que você explicasse um pouco também as outras vantagens tal, nessa história, além do capital intelectual, você voltar ao tema aqui. Hoje, basicamente, só para você ter uma ideia, o número, 10% das franquias da Center Planos hoje foram mudanças de bandeira, que a gente chama aqui hoje, né? Então, eram pessoas que tinham um negócio, né? E que estavam bem, mas perceberam que em algum momento, em algum processo da empresa, que é aquilo que eu falo para você, que em algum momento você precisa de ajuda, né? Precisa juntar força, se uniram a nós, porque conheciam muito bem aquela praça onde eles estavam localizados, mas que ficava muito difícil você ter uma estrutura de marketing, uma gestão eficiência, um ERP para poder acompanhar o seu estoque, né? Se juntaram a nós, mudaram a bandeira e hoje são franqueados da Center Planos. Isso hoje é um trabalho que a gente percebe que vai ser cada vez mais forte, né? A gente está vendo aí que a pandemia também, apesar de ter favorecido o artesanato, ela fez com que todos, né, independente do negócio, do carrinho de pipoca até a IBM, fizessem uma boa gestão, né? E eu acho que a franquia ela permite isso, né? Como eu sempre digo, né, humildemente, a gente não sabe mais do que ninguém, mas a gente tem hoje braços, né, que podem auxiliar e ajudar a operação de quem está precisando, principalmente, né, gerir áreas estratégicas, né, como marketing, o próprio financeiro, né, a área comercial. Até porque você falou uma coisa super interessante, às vezes o skill da pessoa não está preparado para o 360 que ela tem que cumprir na gestão de um negócio, né? A pessoa tem uma carreira executiva em marketing, né? Mas não entende nada de contábil, fiscal, não é o universo dela. Ou, às vezes o cara tem um background em finanças, mas ele é zero comunicação e marketing. Aí eu acho que a franquia acaba trazendo um pouco desse expertise, acaba complementando um pouco nessa conversa também, né? Com certeza. E outra, né? Hoje exatamente, essa expertise, se na pandemia, todos os nossos franqueados, né, na linha de tricô e crochê, tinham programações aí para poder, que teria uma ruptura fantástica no estoque, e muitos dos nossos concorrentes tiveram. Não faltou produto para as nossas lojas, né? Fantástico. Nós unimos forças, essa compra cooperada, né, fez com que os nossos franqueados não faltassem produto. Então, hoje a gente consegue compartilhar marketing, a gente consegue comprar dinheiro mais barato, nós temos parcerias com financeiras, com adquirentes de cartão, onde a gente consegue vender o dinheiro mais barato para aquele que precisa, até para fazer investimento. O cara consegue financiamento para montar uma Center Planos também com vocês? Ele consegue o primeiro crédito para começar a montar a empresa, ele consegue também hoje? Consegue. Hoje nós temos lojas aí que já usou de linhas que todas as instituições têm basicamente uma linha destinada, que ele usa algum tipo de fundo ali, de recurso, né, para poder fomentar, e especificamente para o franchise, né? E aí ele pode financiar o mobiliário, pode financiar toda a estrutura, a reforma da loja, a taxa de franquia, e hoje a gente tem aí com 2 instituições, somos credenciados e nós podemos fazer uso disso, fazer com que o nosso futuro franqueado, claro, desde que ele tenha sido estudado e tenha recurso também, né, para fazer isso. Normalmente a gente usa isso para o franqueado que vai montar a segunda operação, né? Aí a gente já desenvolve ali, coloca num fluxo de caixa e ele pode perceber, visualizar que ele vai conseguir dar conta, né, de honrar com esses compromissos aí. Então hoje todo esse aparato aí, né, a gente coloca à disposição, e eu acho que toda franquia deve fazer isso, né, e eu acho que isso é muito benéfico, e não é à toa que todo o modelo de negócio alavancado através do franchise, ele cresce mundialmente, né? Então eu acho que ser franqueado hoje, né, para quem está iniciando, encurta muito o caminho e minimiza muitos riscos, né?
é onde está a escala da loja física, né? Se no digital a gente fala tanto de escala e da possibilidade do digital da escala, a escala da loja física está no franchising hoje, né? Sim, com certeza, né? Hoje, esse negócio, o artesanato, né? A gente sabe que foi um dos temas da última feira que teve em Nova York de varejo, né? Que é a troca de experiência, né? Que a gente sabe que o e-commerce ele vem realmente para poder não para fechar o varejo que vai se modernizar e que vai se atualizar, mas ele vem para fazer com que o varejo entenda esse novo mundo, né, que tá surgindo. Quer dizer, qual varejo que vai desaparecer? É aquele que não se atualizar e que não se modernizar. Agora, aquele que trocar experiência com o seu consumidor, com o seu cliente, o e-commerce vai ser fantástico até para poder servir de termômetro para isso, né? Vai ser fantástico. Então, a gente já está desenvolvendo, a gente sabe que o Omnichannel hoje é uma tendência, né? Todo mundo vai ter que estar dentro disso. E os nossos franqueados já estão sendo aí, vão ser beneficiados com isso, porque nós já está dentro do nosso planejamento estratégico, né? Colocar isso à disposição deles. Esses vários canais, né? Deixa eu te perguntar, Ronaldo, você comentou no início da live que tem pretensão aí de ir para o mercado internacional, né? Você pode contar um pouquinho para a gente quais são esses planos? Se já tem uma previsão de data? Hoje a distribuidora que nós adquirimos, né? Fizemos um M&A aí, adquirimos uma distribuidora, ela já tinha uma operação, né? Já levava tecido do Brasil para Portugal e já fazia lá alguns países da Europa. Então isso vai nos favorecer bastante. Isso antes da pandemia, a gente achava que isso... Claro que nós temos tinha muita coisa para ajustar aqui dentro do nosso território, né? Mas eu acho que a gente acha, 2021 aí, eu acho que a gente já deve estar pensando nessa questão, até por estar com a distribuição lá, então vai ser mais fácil a gente, de repente, começar pela Europa, por Portugal, e ter uma primeira operação lá, seja como franquia ou talvez como loja própria. Sim. Entendi, bacana. Quase encerrando aqui o nosso tempo aqui, tá fantástico essa conversa, mas eu tenho que fazer essa pergunta para ti, cara. Digitalização foi um tema super forte aí durante essa época de pandemia, o que a gente está vivenciando. Eu queria entender o que a Center Planos tem feito um pouquinho de digitalização, como é que vocês têm visto a digitalização, mas principalmente para o teu cliente final, né? O que esse cara do artesanato, né, que é presencial, é físico, é manual, né? Como é que a gente digitaliza esse cara? Ou que ferramentas você tem visto eles utilizarem? É o Instagram para se promover? É a rede social? O que esse pessoal tem feito hoje para se comunicar também? Primeiro vocês, depois um pouco o teu consumidor, que você tem visto que é um movimento interessante hoje. Sim, todos, né? Hoje nós vendemos, né? A gente teve que fazer isso no início da pandemia. Nós vendemos por todos os meios, os recursos sociais que nós temos aí, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, né? O WhatsApp, inclusive, a própria empresa, ela criou ferramenta, criou recurso aí para que a gente pudesse, porque o WhatsApp, na verdade, o WhatsApp antes da pandemia, acho que a finalidade não era vender, né? De forma não tão rápido. Né? Era um canal de comunicação, não era mídia. Era um canal de comunicação, exatamente. Então hoje a gente usa, e é muito similar, né? Tanto a franqueadora como o varejo usa de todos esses meios hoje, né? Nós estamos agora já pensando tá dentro do nosso planejamento estratégico, um marketplace, né? Dentro daquele conceito de omnichannel, onde todos os nossos franqueados vão poder ter o canal digital para vender, limitando o território, criando políticas, né? Para que não invada e não prejudique um ao outro. E sim, hoje nós temos o departamento de marketing, que não é mais o off, né, que é o on, cresceu, e a gente está colocando isso à disposição do franqueado. E para você ter uma ideia, mesmo com o comércio aberto hoje, né, com a volta, as vendas online e as entregas, os deliveries, os drive-thrus continuam, né, porque tem ainda um público que eu acho que vai continuar, né, que vai querer receber o seu produto em casa. Nós já estamos também pensando em desenvolver plataformas para poder vender ou até promover cursos online, né, num canal de profissionalização, direcionando para os canais digitais de compra depois. Então tem todo um pensamento em função disso, porque a gente sabe que isso é algo que foi muito forte na pandemia e que veio para ficar, né? Isso só veio acelerar algo que talvez fosse acontecer lá na frente, né?
Bom. Bacana. Quase 5 minutinhos finais, assim, só para a gente concluir essa conversa, Ronaldo, eu queria te perguntar o seguinte: falar do problema da pandemia, da digitalização, né, é um tema bastante discutido de mercado. Mas eu queria saber, para Centerpanos, para o teu universo, para o teu mercado, qual é o legado da pandemia em termos de negócios, tá? Não estou falando de saúde, mas em termos de negócio, qual que é o legado da pandemia para vocês? O legado é imenso, né? Essa possibilidade de pra você ter uma ideia, pontos que não eram tão movimentados, né? Com custos operacionais altos de locação, né? Se tornaram não tão essenciais como num momento como esse, né? A gente percebeu, como eu disse lá atrás, a força que esse mercado tem, né, na vida social das pessoas, né? Eu acho que a gente aprendeu muito e a gente vai trabalhar aí aquilo que você está falando, né? Turismo com artesanato. A gente já está tendo demandas aí, provavelmente de quando voltar à normalidade, os hotéis já começou a aquecer tudo para que a gente poder fazer isso. E é muita coisa, é a demanda, os canais diferenciados, né, que a gente vai ter a partir de agora e que vai tornar muito mais disseminado, né, a forma de que a gente vai chegar no consumidor. Então, eu acho que isso é fantástico. Isso não vale só para nós, vale, eu acho que para todo o segmento. Agora, né, fomos privilegiados, como eu sempre digo, né, ninguém queria que tivesse ocorrido o que ocorreu, mas o benefício financeiro também, né, que a gente teve aí com relação às vendas dos produtos, e eu falo não só da Centerpanos, mas de toda a cadeia dos nossos concorrentes, né, veio aí para regular e para reestruturar e salvar aí. Espero que a Centerpanos vai pelo menos estar trabalhando para fazer isso, né? Use isso, né, para se reestruturar, para investir na sua empresa e para se preparar para esse novo normal que o pessoal tem chamado aí, né? Porque também, se você não aproveitar esse recurso financeiro para fazer isso, né? Isso daí lá na frente com certeza vai ser cobrado, né? Então, legal. O novo normal, a gente brinca que já virou normal, né? Já entrou no drive, já estamos né, cara? Já... Tinha o antigo normal, não é mais o novo normal que a gente discutiu, o antigo normal. Porque o normal já é o que a gente tem hoje, né, cara? Já mudou. Com certeza. Eu quero, Ronaldo, Tati, quer fazer alguma última consideração? Não, na verdade, só agradecer. Obrigada, Ronaldo. Prazerzaço estar aqui com você hoje, conhecer essa história, a história da Centerpanos. Eu tenho certeza que muita gente se inspirou, é uma história inspiradora e fez toda a diferença pra gente. Obrigada mesmo. Imagina, eu fiquei surpreso, até fiquei feliz quando o Caio me convidou. Né, humildemente, de achou que ia agregar nada. Falar, né? Mas esse negócio de artesanato, né? O que o pessoal vai querer saber disso, né? Mas é brincadeira à parte, fiquei feliz, né? E fiquei muito feliz hoje, né, com a repercussão que teve, né, o link que vocês disseminaram aí. Recebi aí o comentário de amigos, né? Eu ia mandar um abraço para todo mundo, agradecer aí o convite e espero, né, que possa ter contribuído pelo menos um pouco aí para quem estava nos assistindo aí. Então é isso. Obrigado. Aí, cara. E assim, eu agradeço muito, Ronaldo, a tua participação e é o que a gente vem buscando, Ronaldo, mais do que o negócio em si, mas são histórias de pessoas que sabem tocar esses negócios, são pessoas que estão sabendo empreender no forte do que é esse termo, né, de você ter a resistência, a resiliência, a atitude do momento, e acaba fazendo a diferença no resultado final. Para todos vocês que estiveram acompanhando a gente nessa live, nesse Links do Retail Play, muito obrigado. Não perde, olha, se esse é o Retail Play que você participa, tá? Tem uma série aqui que a gente vai começar a trilhar a partir de agora, toda quarta-feira, às 5 da tarde, tem Links do Retail Play novo, tá? E também você pode conferir mais tarde, tanto esse como as outras trilhas nossas, tanto no podcast, nas principais plataformas, assim como no YouTube da Links, tá bom? Nosso próximo convidado aqui na semana que vem vai ser o Júnior Farias da Mercadótica, um cara fantástico também, que ele almoça a gestão, um cara fantástico de gestão de negócio. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Todos vocês, muito obrigado, boa noite e até mais. Obrigada, pessoal, boa noite. Um abraço.